Entendi. Na aula passada eu falei que ia começar a falar de estruturas de repetição, né? E acho que vai dar para começar ainda hoje, tá? Mas eu estava vendo, né? Essa disciplina semana passada eu fiz ela compartilhada, né? Então eu comecei meio que da metade para o fim dela, né? E aí eu acho que a gente pular de comandos básicos, que já está no fim, né? Aquele material, já ir para manipulação de arquivos, eu acho que é muito avançado, né? Então, eu estou criando aqui um outro documento, resolvi criar um outro documento, falando sobre variáveis, estudo de repetição e controle, que ainda não está pronto, né? Claro, estudo de repetição e controle. Mas, e talvez a fazenda mais um outro, certo? De comandos básicos, vamos falar de variáveis, estudo de repetição e controle, aí vamos falar de funções, vou ter mais um documento desses de função, antes de a gente falar de manipulação de arquivos, que seria o item número 2. Tá aqui, né? Ó. O item número 2, originalmente, que eu dei, foi essa manipulação de arquivos, tá? Mas eu vou criar mais 2 documentos aqui. Aí, quer dizer, esse aqui o 2 vai virar o 3 vai virar o 4. Na verdade, o 2 vai virar o 4, né? E o 5 vai virar, na verdade, o 7, né? E aí tudo bem, dá para fazer uma introdução, aí se a partir do 7 der para incluir mais material, eu incluo depois do 7. Mas antes de falar manipulação de arquivos, eu acho melhor dar uma aprofundada mais na estrutura de repetição e de controle, porque isso já tinha sido dado pelo outro professor, né? Por isso que eu não me aprofundei muito nesse material. Então eu vou criar um material mais de variável, função, mais básico, né? De variável, função, estrutura de controle, estrutura de repetição, né? Que a gente vai ver a partir vai começar a ver hoje, mas aí o documento para vocês estudarem deve estar pronto na próxima quarta, tá? Eu vou começar no final de semana, até lá, né? Eu faço. E fazer um documento também sobre funções, né? Um sobre funções e esse sobre esse daqui que eu comecei, né? Vamos começar. Então, assim, pegando a aula, né? Eu só queria... a gente já falei assim, basicão, né? Para vocês de variáveis. Tudo na instrução tudo no computador é uma variável, certo? Uma linguagem de programação é uma variável ou comando, né? Uma variável, né? Deixa eu colocar aqui para dar zoom, né? Eu já vou acrescentando coisa aqui que depois vocês podem estudar. Porque senão a gente progride muito rápido, né? Eu sei que pode confundir vocês. Eu vou criar uns 2 materiais, né? Como eu disse, que a gente deve ver nas próximas semanas. E depois eu pego de novo a partir de manipulação de arquivos. Vai até a criação de scripts e GUI. Aí depois de lá a gente vê se faz mais... Dependendo de quanto eu tenho progredido até lá, eu faço mais material também. Mas aí só depois, né? Lá no final. Então, uma variável, né, no computador é um pedaço da memória RAM, né? Só para vocês terem logo isso. É uma abstração, né, na verdade. É um pedaço da memória RAM, tá? Isso é uma variável. E o acesso, né, a esse pedaço de memória RAM se faz através do operador de atribuição, né? Igualdade, igual, né? Igualdade, né? Representado às vezes em livro-texto como uma setinha, tá? Desse jeito assim. Ou assim, dependendo, ou é uma setinha para a esquerda ou para a direita. O mais comum é assim, tá? Uma setinha apontando para
para a esquerda, né? Para a minha esquerda. No livro texto, né? Se for pegar pseudocódigo-fonte de programação, você vai ver que ele em vez de aparecer um sinal de igual, eles costumam usar as setinhas, tá? Para dizer indicar a atribuição. A igualdade, né? O teste de igualdade, como veremos depois, é feito com igual, tá? 2 seria o igual, né? O igual da matemática. O igual tradicional da matemática. Símbolo, né? Melhor dizer, o símbolo de igualdade, né? Da matemática. Tá mais corretinho. Para ter uma definição um pouquinho melhor para vocês não ficarem... Eu sei que eu já falei isso, tá? Mas eu não coloquei isso no documento, é melhor para vocês poderem estudar, né? E aí, quando você faz a igualdade, né? Você coloca x igual a 2, por exemplo, para criar uma variável, né? Que aí pode ser do tipo número, né? Pode ser tipo texto, né? Porque casa, né? Pode ser do tipo... Bom, acho que para começar esses dois tá bom, né? Número texto, né? E aí a gente pode usar o comando RUS, né? RUS é o comando, né? Comando que exibe as variáveis criadas na memória, né? O Octave. Todo sistema operacional, certo? Todo programa do sistema operacional, ele tem um pedaço de memória reservado para ele, tá? E aí, isso quer dizer o quê? Que o seu sistema operacional, ele tem, por exemplo, 4 GB ou 8 GB, não sei exatamente qual computador que vocês estão trabalhando. E quando você inicia um programa, seja o Word, seja o Octave, seja o Blender, seja o que for, certo? O sistema operacional dá um pedaço dessa memória para ele, certo? Sei lá. Mas é bem pouco, tá? Tradicionalmente é tipo, o default acho que é 1 mega. São 1 mega, para vocês terem ideia, né? Ele dá. Isso a gente vai ver que tem dois tipos de... Isso aí é mais no futuro, né? Vai ter vocês veem que vai ter um outro material. A gente vai voltar mais tarde a falar de variáveis e funções, um pouquinho mais avançado, num outro módulo. Mas agora eu queria só dar a introdução básica para vocês, pelo menos, né? Nessa introdução básica, eu quero só que vocês tenham essa noção que a variável é um pedaço da memória RAM. E essa memória RAM, ela vem de quê? Vem da onde, quando o sistema operacional, você inicia um programa, né? Quando você inicia um programa, você está fazendo o quê? Você está carregando o programa na memória do disco rígido, né? Que ele está salvo no seu disco rígido, ou no HDD, ou no SSD, ou num pendrive, né? O programa está em algum lugar gravado, pode ser um CD também, um Blu-ray, enfim, é uma mídia física, né? Aquilo é carregado para a memória RAM. Uma vez que o programa ele vai para a memória RAM, ele vira um processo. E uma vez que ele virou um processo, ele ganha um pedaço da sua RAM para ser utilizado, né? No caso aqui, se você ver pelo Windows Task Manager, e tanto o Linux como o Mac também tem o equivalente, você pode ver, inclusive, né, aqui em processos, como eu disse, processo é uma aplicação ou um programa carregado na memória RAM, você pode ver exatamente quanto de memória ele está usando, né? Ó, aqui o Firefox está usando 280 megas, o Dropbox 280, o Octave GUI, que eu acabei de iniciar aqui, ó, ele está usando 104 megas, né? O Octave CLI, que devia estar aqui, que é o do Jupyter, tá? O Jupyter ele usa o Octave CLI, linha de comando. Aqui, ele usa 34 MB, né? Tá? Octave CLI
Eu acho que são esses dois aqui. Eu devo ter duas janelas do Octave. Tem duas janelas ali, ó. Tá vendo? Duas janelas do Octave abertas no Jupyter. São esses dois Octave CLI, 32 e 34, né? Cada abazinha, né, do seu navegador, ele tem uma região de memória específica para ele. Isso aí é feito atualmente, tá? Por isso você vê aqui que tem várias abazinhas do Chrome, ó. Cada aba do Chrome está ocupando um pedaço de memória. Antigamente não era assim, não. Isso aqui é o que permite que seja executado em paralelo um processo, tá? Por é só para curiosidade para vocês. Que pode ser executado em vários processadores, né? Tem um octa-core, você pode ter uma ala executada em processadores diferentes, né? Enfim, aqui tem Octave GLI duas vezes. Mas você não falou, professor, que isso é um mega que o sistema operacional dá por default? Por default é só um mega. Só que o programa ele pode requerer mais memória, tá? Isso é chamado de memória dinâmica. Ou então, se você quiser, você também tem meios de você configurar o seu sistema operacional para dar mais memória por default para os programas, para não ter que ficar instanciando, tá? Isso aí é uma discussão um pouquinho mais avançada que a gente vai ter depois, tá? Que existe memória estática e memória dinâmica, tá? O problema da dinâmica, a todo momento, qualquer programa pode solicitar mais memória para o computador, sabe? Só que aí essa memória, como ela é dinâmica, ela não é... O acesso a ela não é feito de forma tão rápida, tá? Do que a memória estática, que é essa inicial que o sistema operacional dá para o programa. Mas, enfim, uma vez que o programa tenha iniciado, ele pode pegar partes dessa memória dele e dar, né, para os seus processos, né, que estão executando. Então, né, o Octave dá, né, está dando parte da memória para essas variáveis que a gente está criando aqui, que eu criei, né? Ou aqui, no caso, o Octave CLI, né, parte daqueles 30 megas que está lá, foi dado, né, para essa variável T e para essa variável X, certo? Quer dizer que aqui o T ele está ocupando o quê? 4 bytes da memória, né? Ó, como um char, né? São 4 char, na verdade, né? Cada char é um byte, tá? Naquele negócio que eu já expliquei para a tabela ASCII, né? Isso também eu vou explicar mais a fundo em outro material mais à frente, mas você precisa saber cada letra, né? Cada letra no formato de texto, e o que é uma letra no formato de texto, ou caractere no formato de texto, é quando ou com aspas simples ou aspas duplas, tá? Aí quer dizer que ele ocupa um byte. Cada letrinha dessa aqui é um byte, tá? Aqui tem 4 bytes. Agora, o número não, né? O número, ele usa um tamanho padrão, né? Que depende do tipo dele. No caso aqui, está usando o tipo double, né? Que é 8 bytes ou 64 bits, que é o máximo que o sistema operacional consegue colocar, né? E lembrando, né, que você já falou na aula passada, que todos esses dados aqui, independente de ser uma variável de caractere ou de número, né, ele é uma matriz, né? Ou seja, né, no Octave, né, toda variável deixa eu ver saindo acento, hein? É português aqui. Saindo X, quer dizer. Variável é uma matriz, né? Certo? Como já discutiu, já falei das operações com matriz, né? Isso eu não vou repetir, não, já discutiu. Ou seja, ela pode ser acessada por meio de índices, né? Que são números não negativos, sem o zero, e que indicam qual unidade de uma dimensão estamos nos referindo, né? Ou também é possível
acessar com um índice único, né? Qualquer valor da matriz, seguindo a ordem, né? Column first, né? Column first e das dimensões, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo aquela variável que a gente acabou de criar, o x, né? Aquela x, ela só tem uma, né? Ela só é uma variável um por um, né? É uma matriz um por um, mas se eu quiser, eu posso acessar o valor tanto clicando x, né? Ó, escrevendo a variável da valor sem colocar ponto e vírgula, eu estou acessando o valor da variável x, né? Mas você também pode colocar para acessar assim, ó, tá? Ok? Ó. Também acessa o valor da variável, tanto aqui, ó, como aqui, porque isso aqui é o quê? É o primeiro valor armazenado na matriz, né? Certo? Seguindo a ordem column first e das dimensões, né? Então ele está acessando o primeiro valor, que é só o 2, né? Só tem um. Mas não precisa, como é só uma variável sem 1/1, você pode acessar só colocando o nome dela, tá? Sem nada, né? Mas tradicionalmente, né? Mas para qualquer variável você pode acessar usando o x em parênteses e um índice único, né? Tá certo? Assim você acessa todos os valores, né? Melhor assim colocar, talvez assim, todos os valores contidos na variável x, né? Acho que talvez fique mais claro, né? Se você colocar só o nome da variável, você vai acessar todos os valores numéricos ou textuais que estão na variável x. E a gente vai ver quando estiver fazendo manipulação de arquivo, que isso também vai acessar, tá? Todo o arquivo, toda uma imagem, todo um som, todo um vídeo, tá? Isso aqui não é muito bom fazer, tá? Se for um vídeo, ou um som, ou imagem, ele vai jogar uma porção de informação na tela, né? E aí você, às vezes, o Octave trava, fica exibindo aquela informação, e ele vai exibir no formato de número, independente de ser um vídeo ou o que for, por muito tempo, né? Porque ele quer exibir todos os dados, né? E a maneira tradicional de exibir dados no computador, seja eles quais forem, é no formato numérico, tá? A não ser que você use um comando específico de exibição, como, por exemplo, o IMShow, que aí vai exibir a imagem no formato de imagem, né? Mas se você colocar assim só o nome da variável, muitas vezes ele vai exibir, né? Se for uma variável muito grande, não é muito bom fazer isso. Se for uma variável pequena, tudo bem, né? Como aqui nesse caso. Por isso que é bom saber, né? Já começar a fixar na cabeça de vocês essa ideia de usar índices, tá? E aí, usando o índice, ó, você pode acessar só os valores que você quer. Eu quero ter uma ideia do que tem dentro daquela variável, do que tem dentro daquele arquivo, que é um tipo especial de variável, que a gente vai ver depois. Você pode pegar só o primeiro valor, né? Ou então você pode pegar os primeiros valores, se tiver mais de um valor, né? Deixa eu criar aqui uma outra variável aqui. Por exemplo, vamos criar a matriz A, que é uma range N, né? A gente já viu isso aqui. 4/4, tá? Aquela. E agora ela vai aparecer lá no RUS, obviamente, né? O que tá dando aqui um problema, hein, cara? Meu carinho. Caiu, será? Eu fechei. Ah, eu fechei. Foi o pronto sem querer. Caiu. Mal. Connect o kernel. Vamos lá, connect aí. Kernel. Reconnect. Start and run all.
internet, cara, por favor. Queria ter que começar de novo, não, isso aqui. Variáveis estúdios, mas tá lá como se tivesse running, né? Olha, cara, não salvou o meu texto. Só um detalhezinho aqui, tá? Shutdown. Só para ele abrir de novo para ver se ele não dá problema, né? Não sei porque eu fechei. Já ia dar problema. Por enquanto ele vai iniciando aí, né? Como eu falei, se você tem uma variável aqui do tipo N4, depois qualquer coisa eu continuo, faço aquilo. Eu vou colocar qualquer coisa que eu escrever aqui, certo? Eu vou colocar lá depois para vocês ficarem no documento de texto também. Eu pego o histórico daqui e coloco para lá. Então aqui é a matriz 4x4, né? Se você quiser do mesmo jeito, né? Você pode, ó. Se eu colocar só A, né? Ele vai acessar todo o conteúdo textual dentro da variável, se ela for muito grande, né? Aí você vai dizendo, vai passar muito lindo uma vez. Se eu colocar só um, né, ó, ele vai acessar o primeiro argumento na ordem column first, mas eu posso, por exemplo, acessar o 10º argumento, tá? Que aí ele vai seguir o 10º argumento na column first, né? Então aqui, ó, 4, 8, 10. Ele está acessando esse cara aqui, tá? 2555, 888, né? Porque aqui está no format arredondado, né? Tá vendo? Mas ele é aqui, 25888, para colocar o format long. Format long é um jeito de exibição das variáveis, tá? Eu acho que eu não cheguei a falar. Eu mostrei, mas eu não discuti. Isso é só uma formatação de exibição das variáveis, tá? É só um comando que controla a formatação de exibição das variáveis. Existe o formato short, long, que é curto, grande. Short que é em notação científica pequena. Não existe short então long né? Não, também deixou? Format então. Format long não foi isso que eu já fiz? Aí ele aceita. E talvez tenha que ser dois comandos. Format long. Pronto, aí deu certo. É isso mesmo. É só questão de escrito, tá? Format short e format long tá? Aí format long e format short. É só um comando que controla o formato de exibição das variáveis, tá? Quando eu criei lá, por exemplo, x igual a 4, não sei o que foi que eu coloquei, isso aqui está no formato short, tá? Se eu coloco no formato long, aqui no caso, como está inteiro, ainda não vai mostrar muita coisa, né? Mas se eu colocar aquela extra 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Certo? Ele vai mostrar o máximo que ele consegue representar, né? No formato long, tá? Formato short. Ele vai exibir a variável resumida, tá? Quer dizer que ele fez uma aproximação aqui, né? A partir do 4, ó, como tem o 5, 5 é maior do que a metade, né? Então ele arredonda esse cara aqui para cima. Então fica 1, 2, 3, 5, né? Mas esse arredondamento aqui, nesse caso aqui, é artificial, tá? Não é o mesmo que acontece no final do double, não. Porque aqui, ó, ainda está ocupando X, né? Ó, ainda ocupa 8 bytes, tá?
Você usar format long ou format short, o X continua ocupando 8 bytes, tá? Isso aí não alterou nada. Seja format short ou format long, a gente já está no short, né? O format short, X, 1, 2, 3, 5, ele fez um arredondamento aqui para exibição, mas o valor ainda é lá, ó, 8 bytes armazenados. E se eu colocar format long, o mesmo long né, que é notação científica, tá? Ele vai exibir no formato de notação científica, né, ao vezes 10 elevado a 0, no caso aqui, o Ezinho representa o 10, tá? Mas, se eu der um RUS, o X ainda está ocupando 8 bytes, tá? Isso aí não mudou. É só uma questão de exibição, tá? O formato eu vou colocar já aqui, para vocês também lembrar de colocar isso, né? O format. Definição. Format é um comando, né? Controla quantos dígitos são exibidos na tela, né? E sua formatação, né? Sua exibição, formatação, né? Sua exibição em notação científica, tá? Notação científica. Mas isso não altera o tamanho da variável. Quem define isso são os tipos, tá? Então, a gente tem aqui, né? Posso colocar exemplo, né? Depois format. Eu vou repetir isso depois, mas enfim, só para vocês verem. Format long, format short, format eu vou colocar tudo ali, tá? No documento depois. Mas continuando aqui. Aliás, isso aí eu acho que só serve para só quando está lidando com reais, que tem aquela representação especial, né? Que eu falei, que tem uma mantissa, tem uma parte que é representada por que armazena o sinal, outra que armazena o expoente do 2 elevado a alguma coisa, tá? Onde é que está a vírgula, né? No número de notação científica, certo? E a mantissa, né, seria os dígitos mais significativos que armazena daquele número, certo? Mas antes de a gente falar de tipo, né, toda variável ela tem um tipo, né, como a gente já acabou de ver aqui, que é essa class, tá? Class já está no formato de orientação ao objeto. Quando a gente está falando em programação orientação ao objeto, é mais comum você ouvir falar no nome classe, tá? Porque classe é uma variável que tem, além de armazenar números, também armazena comandos, tá? Essa é a grande diferença de orientação ao objeto e programação serial, tá? É porque na programação orientada a objeto, a variável que vai ser uma instância de uma classe, é um objeto é uma instância de uma classe, nesse caso esse objeto é uma variável, ele tem não apenas valores armazenados nele, que quer dizer que ele tem outras variáveis dentro dele, assim como a matriz, né? Não é tão... né? A matriz é a mesma ideia, né? Você armazena vários números dentro de uma variável, né? É a mesma coisa. A única diferença é que você, além de ter vários números dentro de uma variável, você também pode, através de uma classe, você também pode ter métodos dentro dela, né? Certo? Que aí você fecha, é uma maneira de você deixar mais organizado, né? De você ter, assim, quais são os métodos que aqui eu posso fazer com aquele tipo de dados, tá entendendo? A ideia mais ou menos é essa, da orientação ao objeto, melhorar a organização. Mas a programação tradicional não é feita usando classes, é feita usando tipos, tá? E MATLAB, tanto MATLAB como Octave começaram assim. É porque eles já estão progredindo para a orientação a objetos, né? E eu acho que já aceita para orientação a objetos, mas eu acho que para vocês que estão aprendendo, adiciona uma complexidade desnecessária, né? Que vocês podem estudar depois, se vocês quiserem, mas que não precisa nesse momento, né? Para vocês, principalmente que vocês estão aprendendo, é melhor vocês aprenderem o tradicional, né? O método
tipo de variável tipada. E na variável tipada, a gente tem os tipos tradicionais, que é o double, né? E quais são os tipos de variáveis tradicionais? Que tem toda a linguagem de programação, tá? Números inteiros. Números inteiros. Números reais, tá? E texto, né? Aqui tem todas as linguagens de programação. No Octave, no MATLAB, ainda tem dois tipos especiais, tá? De célula, a célula e a estrutura. Tá? A gente vai ver isso aqui. Todos esses aqui são esses três tipos aqui no Octave são, mas todos eles são matrizes, tá? Essencialmente são matrizes. Números inteiros, você pode ser, no formato de texto. Números inteiros você pode usar sinalizados, eles podem ser, né? Sinalizados e não sinalizados, certo? Não é assim, não. Dois asteriscos deveria ser o suficiente, né? 2. Eu vou tentar fazer assim, talvez não. Depois eu vejo aqui na questão de organização, tem uma anotaçãozinha para ficar mais bonitinho. Tô lembrando. Vou deixar aqui por enquanto, depois eu ajeito. Eles podem ser sinalizados e não sinalizados, tá? Os não sinalizados são os naturais, tá? E os sinalizados são os inteiros, é o conjunto inteiro. O conjunto dos inteiros. Naturais aqui é o conjunto dos naturais, tá? Mas veja que os naturais eles ficam dentro dos inteiros, tá? Infelizmente não foi. As linguagens de programação fazem isso, né? Por algum motivo. Mas quando você quer criar um valor inteiro, o que você faz, né? Você pode. Os tipos que existem é nesse formato, tá? De int. U quer dizer de unsigned, sem sinal. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a palavra. Unsigned int, tá? Integer, né? Ou seja, existem os dois tipos que existem, né? O signed integer e o unsigned integer, tá? O unsigned integer quer dizer o quê? Que todos os bits do barramento, né? Eles são usados para representar números. Só. Não tem sinal, não tem base, não tem mantissa, não tem nada, tá? Todos os bits representam um byte. Representam um número, né? Perdão. Todos os bits representam um número. Na base 2, tá? E aí você pode fazer um unsigned int de 8 bits, 16. Isso aí também vale para todos os formatos de inteiro, tá? 32 ou 64, tá? Vamos começar com o mais simples, né? Um int 8, você colocar aqui um valor, por exemplo, 10, tá? O que eu estou fazendo nesse caso aqui? Eu estou armazenando o número 10 no formato de inteiro não sinalizado, ou seja, isso aqui faz parte dos conjuntos de naturais, tá? Ou seja, isso aqui ocupa apenas 1 byte. Se eu der RUS, tá? A gente vê aqui que aquela variável que eu tinha antes estava ocupando 8, né? Porque tinha um double, só está ocupando agora, ó, 1 byte, né? Que é 8 bits, certo? Confirmar que isso aqui na verdade é bits, então é um inteiro sinalizado de 8 bits, que está armazenando o número 10, tá? Se eu colocar X aqui para ver, ele mostra para mim, ó, 10. Exatamente como a gente estava vendo de número, os outros valores até agora.
Sendo que agora na classe, em vez de aparecer double, como está aparecendo antes, está aparecendo um int, certo? O maior inteiro que a gente consegue armazenar é o int 64, né? Obviamente, que é o equivalente do double, tá? Para inteiros, para o conjunto de números naturais, né? Na verdade. Aí se eu dou RUS, ó. Ixi, ele armazenou, foi. Ah, foi porque eu coloquei no formato de texto, perdão. Mas isso aqui é até curioso, ó, vocês verem. Por exemplo, eu tentei armazenar um texto, certo? No formato de um int natural, né? Então, o que ele fez aqui nesse caso? O texto, se lembra que cada coisa você coloca entre aspas, certo? Mesmo que você escreva um número, eu coloquei entre aspas, aquilo ali não é mais um número, aquilo ali é um texto. E um texto, cada letra, né, ocupa uma posição de memória, certo? Então, como aqui é 64, e eu falei que 64 bits dá 8 bytes, né? Então, aqui tem 8 bytes vai dar o quê? 16, tá? Então, se eu fizesse 100, por exemplo, né? Desse jeito aqui também pode, tá? Não tá errado. E aí ele vai estar armazenando agora 3 bytes, né? 3 vezes 8, 24, ó, do tipo o int 64, tá? Tá corretíssimo. E é só que aí uma matriz, ó, 1/3. E aí eu posso acessar o primeiro valor, 1, o segundo valor e o terceiro valor. Mas, professor, você não armazenou, não foi 100? Por que está aparecendo aqui 49, 48 e 48? Porque esse aqui está no formato da tabela ASCII, certo? Isso é uma coisa... É um assunto que a gente vai apresentar, vai discutir mais no futuro. Mas o nosso teclado, né? Todas essas teclas que vocês estão vendo aí por default do seu teclado, eles têm uma correspondência na tabela ASCII, tá? E existe um número que representa aquela tecla, tá? Todas as teclas têm na tabela ASCII. Só que, né, o número que tem lá na tabela lá, ASCII, que representa uma tecla do seu teclado, não necessariamente é o mesmo número, né? Não necessariamente é o mesmo número que está escrito aí no seu teclado, né? Tipo assim, a tecla 49, ela se refere à sua tecla aí 1, né? A tecla que tem um desenhozinho do 1, né? Não é a mesma coisa, certo? O sinal que é enviado para o seu computador, cada vez que você aperta uma tecla aqui do teclado, né? Você está enviando um sinal, tá? Para o computador. Esse sinal vai no formato de binário, vai no formato de um número. Só que aí ele recebeu, sei lá, aqui quando eu aperto o A, ele está recebendo, acho que é 95. Certo? Toda vez que eu aperto o A, ele está recebendo 95. Só que como ele está recebendo 95 do teclado, ele sabe que aquilo tem que ser traduzido para um A. Então ele exibe o A em vez de exibir 95, tá? E aí, como eu tentei converter de texto, como eu joguei um texto para um tipo numérico, ele fez essa conversão, né? Ah, você não está querendo ver o texto, você está querendo ver qual é a representação numérica desse texto, né? Por isso que apareceu esse 48. 48 é equivalente ao 0, né? 49, pelo menos isso está em ordem, tá? O 0 é o 48, aí o 1 é o 49, o 2 é o 43, ou 50, perdão, e assim vai até o 9, tá? Aí isso aí vale para todos, já tem todos os 10 dígitos, né? Vai de 48 até 57, né? Que é o 9, né? Pode até ver aqui 9. Eu acho que o 9 é o int 8. É o 57, exatamente. Olha aí. Certo? Então vai do 48 até o 59. Mas, professor, se eu quisesse converter um texto para número, né? Certo? Por isso que é bom falar, a gente tem que falar mesmo dessa questão de discussão de tipos, tá? Mas se eu quiser converter um texto para número, tem como fazer isso? Tem, tá? O texto tradicionalmente em linguagem de programação não é chamado de texto, tá? Ele é chamado ou de char ou de string, tá? De caracteres ou de string. Na verdade, tradicional mesmo é chamado de string. Char é um caractere, né? Uma letra sozinha é chamada de caractere. O conjunto de caracteres é chamado de string. Mas o MATLAB no Octave, como ele trabalha por default com matrizes, né? Ele fala do tipo
da unidade, né? Então, você sempre, apesar de ser string ou char, ele sempre fala como char, né? Porque um string é uma matriz de chars, né? Certo? Então, não tem sentido, né? Ter o tipo string. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Mas, na verdade, acho que até tem, sabe, no Octave. Acho que até tem o tipo string no Octave, ou no MATLAB. Mas o Octave, ele coloca só como char, por algum motivo. Por que eu estou falando disso? É porque existe o comando str_to_num, tá? Existem esses comandos de conversão de tipo. Se você quer converter um tipo de texto para número, certo? O correto não é fazer desse jeito que eu fiz aqui, tá? O correto é você fazer desse sentido aqui, ó, str_to_num, tá? Aí você coloca, por exemplo, o quê? 100, né? Eu acho, não sei se dá para colocar aqui o tipo do lado. Estou na dúvida se pode fazer isso. Não, é só o número, né? Não sei se... Ah, não dá não. str_to_num, só que eu teria que fazer agora o int 8, né? Eu vou ver se tem um jeito mais prático de fazer isso. Fazer isso aqui sem usar composição de funções, né? Porque a str_to_num, ela aceita outros argumentos, tá? Então, se eu quiser converter isso aqui para o número 100, né? E não na representação dele, né? No formato numérico que o computador recebe, você tem que fazer assim, str_to_num, que é string para número, né? Numeric. E o resultado você jogar para o int8, que é o tipo numérico que eu estou querendo usar, né? Aí agora, se eu dou ru_x, né? Tá vendo? Agora é 1/1, é só 1 do tipo inteiro 8, né? A mesma coisa se fosse 64, tá? Se fosse um natural não sinalizado de 64, a mesma coisa, né? Não muda nada. E aí, em vez de criar 1/3, né? Ó, ele criou aqui 8 bytes do tipo int 64, ok? E aí, se eu colocar x, vai aparecer realmente 100, né? Não vai aparecer aquela matriz de... Aqui vai aparecer 49, 48, 48, né? Tá? Do mesmo jeito que existe str_to_num, tá? Também existe num_to_str, tá? Esse to aqui é porque em inglês, foneticamente, tá? To é a mesma pronúncia de to foneticamente, tá? É igual a to, tá? Esse aqui é também, dois e para. Você pronuncia exatamente da mesma maneira. Aí, como tem esse trocadilho fonético, né? Eles criam... Tem muito comum, tá? Em programação ter esse tipo de função. Você coloca o tipo 2 e o outro tipo. str_to_num, num_to_str. A gente vai ver que existe cell_to_mat, por exemplo, se não me engano, que é cell para matriz, porque a gente vai ver no futuro, né? Existem outros tipos de conversão também, tá? Mas por enquanto, como a gente está falando de texto para número, né? Esses aqui são os dois tipos mais comuns que vocês vão usar, ou num_to_str, né? Ou str_to_num, tá? São os mais importantes, você aprender a usar esses dois, tá? Que converte de número para texto, de texto para número. Porque quando vocês pegarem um arquivo CSV da internet, né? Ou então qualquer conteúdo que você pegar na internet, ele vai estar no formato de texto. E aí, mesmo que seja você quer converter aquilo para número, você vai ter que usar texto para número, tá? Tanto é que HTML é Hypertext Language Markup, né? Hypertext Language Markup é uma linguagem de marcação de texto, uma hiperlinguagem de marcação de texto, né? A tradução de HTML. Então, você vai pegar no formato de texto. Para você converter esse texto que você pegou para número, seja dados da bolsa, seja uma matriz de números primos, seja, sei lá, a quantidade de consumo energético da sua casa, sei lá, que você está pegando da Enel, né, ou coisa do tipo, você vai ter que converter aquilo para número, né? Aí o str_to_num vai fazer isso. E se você quiser fazer o contrário, né, para salvar no formato de texto, você também tem que fazer, tá? Se você for colocar no arquivo do tipo de texto, você tem que colocar tem que fazer essa conversão de num para str. Senão você vai cair no mesmo problema, tá? Se você jogar lá como número, o que ele vai fazer? Ele tá querendo como número puro, né? Ele vai lá na tabela ASCII, aí vai ver qual aquele número representa quem, né?
Ele vai colocar lá um caractere, ou pode até não exibir nada, né? Porque tem teclas aqui que não exibem nada, né? No seu teclado. Então pode ficar aparecendo uma porção de caracteres em branco, né? Ou pode aparecer um texto lá todo confuso. Se você for salvar no formato de texto, você tem que salvar, tem que fazer essa conversão inversa. De número para str também, tá? Aí, enfim, isso aqui são os tipos, os naturais, tá? Todos os naturais são esses. São desse tipo aqui, tá? O int. Os naturais, né? Você fazer x igual a 1 int 108, né? É natural, tá? São os conjuntos naturais. Sem sinalizado, quer dizer que não tem bit para fazer. A questão desses bits, tá? Que é importante, porque esse valor é importante, porque no computador, e eu vou colocar isso, tá, no documento, para vocês terem isso como referência no futuro, quer dizer o quê? Ele está ocupando 8 números, tá? Esses 8 números, que é a linguagem binária do computador, ele só pode ser representado com zeros e uns, tá? Só que a gente costuma colocar que a partir da esquerda, dependendo aí depende, não sei se isso aqui é um detalhe. Bem, eu vou falar só para saber que isso existe, tá? Existem duas maneiras de você salvar um dado numérico qualquer no computador. Você pode salvar no formato Little Endian, ou você pode salvar no formato Big Endian. Esses formatos Little Endian ou Big Endian, eles dizem como seus dados vão ser lidos, tá? Como eles vão ser lidos e como eles vão ser armazenados no computador. Saber que isso existe é importante? Assim, depende, eu acho, depende. Por quê? Porque se você coloca... Isso quer dizer o quê? Que o menor número, o dígito mais significativo, está no Big Endian, no Little Endian, né? No Big Endian quer dizer que o dígito mais significativo ele aparece primeiro. E no Little Endian quer dizer que o dígito menos significativo aparece primeiro. Quer dizer o quê? O Big Endian é o formato que a gente está acostumado, tá? Que aqui no caso, o 1 representa o 100, né? O 2 representa 20, né? E o 3 representa o unitário. O formato, isso aqui é no Big Endian, tá? No Little Endian é o contrário, tá? Os dados são salvos assim. O número 123 seria salvo desse jeito, ó. Eu sempre me confundo. Às vezes, talvez eu esteja... Não sei se eu estou... Eu acho que é assim, tá? Eu tenho confundo se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas um é o contrário do outro. Independente disso. Eu coloco correto no documento, tá? Quando eu coloco salvar para vocês. E aí, nesse caso, o número 123, ele vai ser salvo o quê? Vai ser salvo primeiro o menos significativo, né? Quer dizer que esse aqui é o 3, esse aqui é o 20 e esse aqui é o 100, tá? No formato Little Endian. Por que tem essa distinção, professor, de Big Endian e Little Endian? Principalmente por causa de servidor, tá? Porque o servidor, quando ele está enviando dados pela internet, ele quer garantir que os dígitos mais significativos sejam enviados primeiro, tá? Porque se aquele número se corromper na hora da transmissão, pelo menos você tem os valores mais relevantes para a reconstrução de um sinal qualquer, seja de um número, seja de uma música, seja de um vídeo, né? Eu posso até demonstrar isso para vocês depois, quando a gente estiver vendo a imagem, se vocês me lembrarem. Quando a gente estiver vendo imagens, não sei se eu vou mostrar som nesse semestre, se der eu mostro som para vocês também. Se a gente tivesse apenas os dígitos mais significativos de uma música, a gente consegue escutar ela praticamente normal, tá? Mas se você tem os dígitos menos significativos de uma música, tudo que você vai escutar... Certo? Uma imagem, se você tiver os números mais significativos, você vai conseguir ver a imagem, seja qual ela for. Agora, se você tentar ver só os dígitos menos significativos de uma imagem, você vai ver só ruído, praticamente. São chiados, tipo aquele chiado de TV, e talvez alguns de vocês... Não sei nem se a TV hoje em dia faz isso, né? Eu acho que não. Enfim, antigamente as TVs, mas se você já trabalhou, se você já sintonizou a TV da sua casa em alguma, na canal analógico, você já deve ter visto isso. Quando o canal não está sintonizado, se você tentar colocar
Ou mesmo se você tentar acessar na sua TV, acho que a TV normal, hoje em dia, tudo pega analógico, né? Se você tentar acessar um modelo analógico de um canal que não existe, você vai ver só um chiado, tá? Esse chiado são justamente os dígitos menos significativos, tá? São ruídos que estão sendo captados naquele canal de transmissão. Que poderiam ser até provir de uma imagem real, tá? Pode até provir de uma imagem real, mas só que só aquilo ali não é o suficiente para reconstruir a imagem. Esses dígitos menos significativos, eles dão tipo o tempero da imagem, né? Às vezes um degradê de cor, né? Ou então, sei lá, algumas diferenças, detalhes minúsculos na imagem, né? Alguns pontinhos, talvez uma verruga no rosto da pessoa, né? Alguma coisa assim. Mas são detalhes pequenos que, se eles não estiverem presentes, não faz falta, né? Então, a tendência dos servidores é mandarem sempre os dígitos mais significativos primeiro, tá? Se eu não me engano, é o formato Big Endian. Enfim, então isso aqui faz importante você saber se pode Little Endian, Big Endian, faz na hora de você ler um arquivo, tá? Porque se você tiver o arquivo, se o arquivo tiver salvo no formato de Big Endian e você ler no formato Little Endian, seus números vão vir todos invertidos, né? Mas quando a gente falar de arquivo, eu vou acrescentar essa parte, tá? Que é o próximo assunto. Mas, enfim, por enquanto... Mas acho que vou até colocar já agora, só para você já ter a noção. Mas isso aí é um negócio que eu mesmo praticamente não uso. Tá? Porque o mais comum é você... A maioria dos leitores de arquivo já identifica qual é o formato que está o arquivo, se é Little Endian ou Big Endian, e ele já faz a leitura correta, tá? Quando você manda, a maioria dos comandos que existe para fazer leitura de arquivos, atualmente já faz essa leitura correta, tá? Então não é um negócio assim, meu Deus, tem que decorar isso, tem que preocupar, né? Não é, tá? Mas é bom você saber que isso existe, por quê? Porque às vezes isso dá errado, tá? E aí quando dá errado, você, vixe, era para estar lendo um 100, eu estou lendo 1, ou então era para estar dando 123, eu estou lendo um 321, né? Ou então era para estar lendo um número grandão, um número pequenininho, estou lendo um número grandão, muito provavelmente é por causa disso, tá? Porque houve uma inversão de bytes, certo? E isso aqui é mais grave ainda no caso de números binários, tá? Porque aquele exemplo ali que eu dei do 123, eu estou usando decimal, né? No caso de binário, é mais grave. Porque se o menos significativo tiver aqui à esquerda, né? Nesse caso aqui, certo? Esse cara aqui, isso aqui é um 1, tá? E esse cara aqui lá no outro extremo, certo? Esse outro cara aqui nesse outro extremo, ele é o 128. Tem decimal, isso aqui é binário, isso aqui é decimal. Tá vendo o problema de ser Little Endian ou Big Endian? Então, se você estiver lendo um número, se eu estiver lendo o número 1 de forma errada, ele pode aparecer como 128, né? E se eu estiver lendo 128 de forma errada, ele pode aparecer como 1. Então, se qualquer momento você fizer uma leitura de arquivo, você estiver vendo, tá lendo o arquivo correto, mas está vindo números estranhos, muito provavelmente é porque a detecção de Little Endian, Big Endian, Little Endian está sendo feita errada. Aí você tem que ver por quê, né? Que essa detecção está ocorrendo de forma errada. Às vezes é um parâmetro a mais que você tem que ver, às vezes é um problema de tabela de codificação, né? Se é o TF8, enfim. Isso aí a gente, como eu disse, é assunto mais avançado, tá? Mas eu só quero que vocês saibam que isso pode acontecer. É raro, tá? De acontecer, ainda mais nos dias de hoje, mas pode. Nesse caso aqui, eu vou colocar que o primeiro dígito aqui é o mais significativo, tá? Que é o tradicional. Até mesmo porque quando eu mostrar um tipo de fonte flutuante, vocês vão ver que faz mais sentido. E aí o que quer dizer isso? Ó? Essas casas decimais, tá? Quer dizer que esse primeiro dígito aqui, deixa eu separar isso aqui para a gente. Ainda estou em naturais, tá? Esse aqui é 2 elevado a 8. Estou usando a mesma simbologia, tá? 2 elevado a 8, que é usada no octavo, tá? Esse aqui é o símbolo de exponenciação. Então, é 2 elevado a 8. Que, aliás, é o mesmo símbolo usado no LaTeX. Se algum de vocês tiver curiosidade de aprender LaTeX. E que eu recomendo, né? Também é bom. Esse aqui é o 2 elevado a 7.
que eu consigo fazer um negócio mais inteligente? Não, ele não vai deixar, né? Ctrl V, não, ele vai começar a copiar para o lado. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu fiz certo? 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 é 128. Aqui é 7, perdão. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto, tem os 8 dígitos aí. Pronto. Certo? Nesse sentido aqui. O dígito mais significativo é o primeiro, que é 2 elevado a 7. E o dígito significativo está por último. Isso aqui é equivalente a 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Tá vendo? Tá? É assim que é todo número natural, ele é representado exatamente desse jeito, tá? Se little angel big N, só vai mudar, né? A ordem, se for se for números menos significativos primeiro, 2 a 0 vai vir aqui, aí 2 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Se eu somar todos esses caras aqui, qual o número que eu obtenho? Eu obtenho, se eu somar todo mundo, né, o total, soma, né? Isso aqui é igual a 255, tá? Nós temos 256 números, portanto, tá? Que vai do 0, o menor número que a gente tem. Vou colocar em vez de total, colocar o intervalo, né? De números possíveis representados. É de 0 a 250, 0 a 255, tá? Isso usando 8 bits, ou 1 byte. São 256 números, portanto, né? Porque tem que representar o 0, né? De alguma maneira. Quando vai para inteiro, isso aqui não muda, tá? É muito parecido. Só que aí esse primeiro dígito aqui vai embora, tá? Esse primeiro dígito aqui, ele vai virar um Szinho, tá? Esse Szinho aqui vai servir de sinal. E aí, nesse caso, vai ir de menos a 20. S é igual a sinal, né? Sinal quer dizer o quê? 0 é igual a mais, tá? E 1 é igual a menos 1. Se eu não me engano, é assim, tá? O 0 é positivo e o 1 é negativo, tá? Não é assim? Deixa eu só ter certeza aqui. O 0 é negativo, né? Então vai ter, tanto que começa de menos 128, né? E 1 é positivo. Tenho quase certeza que sim, mas pode conferir aqui no Octave, existe um comando, ó, back to bin, olha a conversão de novo. Decimal para binário, né? Eu posso converter qualquer comando de decimal para binário. Aí eu posso colocar, por exemplo, 128, né? Com 8 dígitos, né? Certo? Aqui a gente está vendo qual formato que o Octave representa, né? Um número 1 em natural não sinalizado. E aí, para ser sinalizado, a gente só precisa tirar esse U, tá? De unsigned e mandar representar. Não deixa eu fazer o back to bin, que coisa chata. Ok. Deixa. Eu vou dar uma olhada depois. Então. O S sinal é 0, se não me engano, é 0 é positivo, menos 1 é negativo, porque o 0 é, porque justamente o 0 é positivo, né? Então, todos os números zeros, quer dizer que você está pegando o 0, né? E aí o 127 é o maior número positivo possível. Então, vai de menos 128 a 127, nesse caso, mas você continua tendo os 256 números, tá? Só que aí você pegou agora um dígito para ser sinalizado, né? Ok? Faz sentido? Porque agora você tem 128 números negativos e 128 números positivos, né? Se você considerar o 0
Se você considerar o zero sendo positivo, né? Então, nesse caso aqui, você teria um intervalo de menos 128 a 127, 256 números, tá? Isso aqui que eu acabei de fazer, eu fiz por tipo mais básico, tá? Vou até salvar aqui, que eu vou colocar isso no documento de texto depois. Tipo, int8, para depois eu me lembrar. Certo? Mas isso aqui é o que também é a mesma coisa para o int 16, 32 e 64, tá? Não preciso, não vou fazer isso, porque senão a gente teria que colocar aqui 2 elevado, né, a 60. E... não precisa, né, fazer isso. Eu espero que vocês acreditem. É só, se você tiver curiosidade, é só você fazer. E você pode fazer essa conversão, inclusive, no papel, tá? Qualquer número decimal que você queira converter para binário, basta você fazer a divisão por 2, tá? E pegando os restos. Então, faz a divisão por 2, por exemplo, o quê? 101, tá? Se eu quiser converter isso aqui para binário, eu faço a divisão por 2, dividindo por 2, dá o quê? Dá 50 e sobra 1, né? Vou colocar aqui no resto aqui embaixo, tá? Aí depois, 50, vou colocar isso aqui como setinha, senão vocês vão ficar talvez confundindo. 50 dividido por 2 dá 25, né? E resto 0, né? Ok? Então, coloca lá o 0. Aí, 25 dividido por 2. Aqui? Não, tá. 25 dividido por 2 dá 12, resto 1, não é? Aí, 12 dividido por 2 dá 6, né? Resto 0. Tá certo? Aqui já tem quantas operações? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dígitos, né? Tudo bem. 12 dividido por 2 dá 6, resto 0. 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. Tá ficando muito padronizado, né? Aí, não quero quebrar aqui a nossa linha. Deixa eu aumentar a janela, para vocês poderem ver tudo. 6 dividido por 2 dá 3, né? Aí, resto 0, que eu acabei de colocar. 3 dividido por 2, né? Aí, obtém 1, né? Que é 1 vezes 2, tá certo? Resto 1, né? Dá 1, resto 1. Quando você chegar no 1 ou no 0... você vai chegar no 1, né? Fatalmente, o último dígito, não tem como chegar no 0. Quando chegar no 1, acabou, certo? O seu número, a sua conversão para binário. E aí, aqui, se eu tiver, você coloca... Faz só... Acho que já está no formato correto, não está? Deixa eu ver aqui. 1, 3, 4, 8, 16, 17, 32, 64... Deixa eu ver se está certo aqui. Tá? Só estou conferindo, tá? Para ver se fez a conta certinha. 1, 3, 4, 8, 16, 19, não é isso? 3, 4, 8, 16, 19, 19, 22, 64, 19 com 64. Não, então estava ao contrário, então. 1 com 8, 9. 9, 16, 32, 64, 64 com 128 dá muito, né? Melhor, o mais fácil, só para ter certeza que a conversão tá certa. Back to bin, né? 101, né? Com 8 dígitos. Tá certinho, tá? O que foi que eu fiz errado aqui? Eu esqueci de colocar um 0, né? Está esquisito. Vamos ver aqui, ó. 101 dividido por 2 dá 50, resto 1. Ok. Aí, 101 dividido por 2 dá 50, resto 1.
50 dividido por 2 dá 25, resto 0. 25 dividido por 2 dá 12, resto 1. 12 dividido por 2 dá 6, resto 0. 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. 3 dividido por 2 dá 3 dividido por 2 dá 1, resto 1. Mas tem que ir até o resto 0, né? Só se for. Eu estou esquecendo aqui. Alguém colocou alguma mensagem? Sim, Gabriel, diga. Gabriel, quer falar? A luz está batendo no meu rosto, né? Direto. Gabriel? Você está falando? Eu não estou ouvindo. Alguma dúvida, Gabriel? Levantou a mão. Tudo certinho, né? Deixa eu ver. 101 dividido por 2, 5, resta 1. 50 vezes 2, 100, né? 25, 25 por 2, 24. 24 sobra 1. Só para ver se eu peguei todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque tem 7 dígitos aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações. Né? Aí ali tem 1, 0, 1, 0. Deixa eu ver aqui. 1, 0, 1, 0, 0. Tá certo, tá certo. É só porque agora... Pronto, é por isso que eu estava fazendo o teste. O número está certo, só que você tem que inverter agora o número. Né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, né? 0, 0, né? Quantos dígitos tem aqui? Né? Opa! Só inverter o número. Pronto. Inverti o número, agora está corretinho. Certo? Aí inverte o número. Às vezes eu esqueço isso, aí por isso que eu estava testando, tá? Você faz a divisão. Esse último dígito aqui, ele é acrescentado, tá? Vou até colocar aqui. Vamos chegar no último dígito, tá? Ou no último resto, né? Na verdade, né? E aí você vai construindo, né? De volta. Sendo que esse aqui é feito de trás para frente, tá? E aí fica certinho. Se a gente somar aqui, isso aqui vai dar 1 mais 4 mais... Que é o que eu estava fazendo, ó. 1 mais 2 mais 4 mais 8, 16, 32, 64. Certo? E aí dá 32 de 64, 96, 100, 101. Exatamente. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 operações. Isso aqui é o resto das 6 operações e aqui é o último dígito que a gente obteve. Tá? Se você quiser, você podia continuar, né? De novo, mas aí, na verdade, você está sempre pegando os restos, né? E aí, mas só que aí ia dar o quê? Ia dar 0, né? Aí 0 você para, que é 1 dividido por 2. Não tem como não tem nenhum número que você multiplique que vai dar por 2, que vai dar 1, né? Então o resto é 1, né? Certo? Então, estou sempre pegando os restos, tá? Você pega os restos e reconstrói o número de trás para frente, né? Peguei aqui todos os restos, ó, seguindo nessa ordem do maior para o menor, e agora você coloca o último resto primeiro, inverte ele, ó, né? Sendo que aí você quer colocar, como aqui isso aqui só tem 3, 6, 7, para colocar um outro dígito, você acrescentaria aqui ao final, tá? Aí depende, né? Se você está fazendo... Mas aí isso aqui depende se está usando Little Endian ou Big Endian, né? Se estiver usando Little Endian, se você estiver usando desse jeito que a gente está usando, que o dígito mais significativo está à esquerda, você precisa inverter o número e acrescenta zeros à esquerda. Se você estiver usando
que o primeiro dígito é o menos significativo, aí não, né? Você não precisa inverter o número e o 0 é acrescentado à direita. Aí depende se você está convertendo para Little Endian ou Big Endian, tá? Mas nesse nosso formato aqui que eu estou adotando, vocês vão ver por quê. Por causa que do caso de inteiro, no caso de ponto flutuante, facilita a nossa vida, tá? E a natural, né, que a gente faz, quando a gente escreve 123, né, a gente coloca o mais significativo primeiro, né, o 123, 1 é o 100, o 2 é o 10, né, e o 3 é o 3 vezes 10 a 0, né, que é o 3 vezes 1. Então, nesse caso aqui, é melhor fazer desse jeito. Só um instante. Desculpe a breve pausa. Tive a impressão que alguém estava me chamando. Eu estou de fone, né? Mas tá tudo ok. Certo? Então, isso aqui é a representação de números, deixa eu salvar aqui, tanto os inteiros como naturais, tá? É assim que é salvo, é assim que você obtém, basta fazer essa divisão, e aí você vai inverter o número, dependendo se está em Little Endian ou Big Endian, e adiciona o 0, tá? Isso é como os números são armazenados tradicionalmente inteiros na linguagem de programação. Isso vale para qualquer linguagem de programação, tá? E você fazendo desse jeito, a vantagem de usar esses tipos é que você está usando os tipos default do computador, tá? E aí a gente tem os de números flutuantes, tá? Depois deles, que aí os de números flutuantes são os reais, tá? Ele tem o half, o single e o double. Sendo que eu acho que no Octave ainda não tem half, tá? Infelizmente. É um tipo novo do Octave. A aula é até 5 horas, viu? Mas tudo bem. Half ainda não tem, né? Pois é. É o single, tá? Ou o double, né? São os dois tipos que tem atualmente. Ou também tem o complex, né? Também é um tipo double, né? Então, single, double, complex. Aqui são os reais, tá? Half, single, double, complex. O half ainda está, vou colocar um asteriscozinho aqui, porque ainda não foi implementado no Octave, mas já tem no MATLAB, é só uma questão de tempo até aparecer no Octave, tá? Half usa 16 bits, o single usa 32 bits, o double 64 bits e o complex usa 128 bits, tá? É uma exceçãozinha aqui. Vou colocar aqui 64 bits. 32 bits. E esse aqui, que é a exceção, ele usa 16, tá? A ideia é a mesma coisa, tá? Só que aí, só que quando você vai armazenar os reais, né? Veja que a gente pulou os fracionários, né? Certo? Porque os fracionários, eles estão dentro do conjunto dos números reais, tá? E a gente usa os reais para representar ele. Do mesmo jeito que os naturais são representados pelo unsigned int, né? Os fracionários, eles são representados dentro dos reais. Por que que isso acontece? Porque os números decimais, né? Que eu acho que já falei isso para vocês até numa aula passada, alguns números que são fracionários em decimal, eles não são fracionários em binário, tá? Aí, como eles têm, não existe essa correspondência 1 para 1, né? Do
do que é fracionário num sistema também é fracionário no outro sistema de números, né? Como não existe essa correspondência 1 para 1, aí não existe o tipo racional, né? Por default, existe o tipo real, né? E esse tipo real pode armazenar tanto números fracionários, complexos ou irracionais, né? Racionais, irracionais e complexos, tá? Não é nem tipo conjunto dos reais, né? Talvez seja correto chamar de conjunto dos conjunto complexo, né? Talvez poderia chamar. Talvez o mais correto seria até chamar de conjunto complexo no caso do octavo, tá? Porque você tem lá dentro os racionais, os irracionais e os complexos. Está tudo dentro desse conjunto, tá? E você pode representar, né? Certo? O complexo, na verdade, aqui que existe, apesar de ter esse tipo aqui, né, no octavo, do mesmo jeito que aquela história do string que eu falei para vocês, né? O string ele não é só um conjunto na matriz de Chars. No caso do octave, esse complexo, na verdade, são dois doubles, tá? Então, tem a parte real e a parte imaginária, mas são dois doubles salvos. E aí, como é que todos esses números aqui são armazenados, tá? Eles são armazenados também usando direita mais significativo, sendo que a gente armazena um bit para sinal, tá? Aí tem uma base de expoente, que aí depende do número. Se eu não me engano, eu teria que ver aqui exatamente, né? Mas e tem a mantissa, tá? Esse aqui é o importante. Vamos dizer se fosse o 16, né? O 16, se eu não me engano, é assim, né? Vou colocar o menorzinho, o Ralph, e é Wikipedia, para a gente ver aqui a formatação dele. Ralph Precision Partial Formats, para não ficar chutando, né? É 1 bit para sinal, 5 bits para expoente e 10 bits para fração. Então aqui é mais um bitinho, só um que eu tinha errado. Aí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Esse aqui é para o Ralph, mas é o menor que tem, né? Do mesmo jeito que eu peguei aqui o menor para representar, vou pegar o menor também. Tem 10 bits, né, para a mantissa. Aí aqui é 0, 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 né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá tudo certinho. Esse aqui é a base e esse aqui é o sinal, tá? O sinal é do mesmo jeito, tá? 0 é positivo, né? 1 é negativo. E aí a base é um número binário, tá? De 5 bits. E a mantissa, né? Também é um número binário, apesar de estar lá como B, tá? É um número binário de... Mas eu posso colocar aqui como 000, tá? Não faz diferença. 0. Número binário de 10 bits. Aqui, na verdade, eu vou colocar aqui, a gente consegue armazenar 11, tá? Por quê? Porque a gente pega o dígito mais significativo, certo? Coloca a vírgula, é um número binário, né? Que tem casas decimais, né? Ou casas binárias depois da vírgula, né? Tem números depois da vírgula. Como a gente está colocando no formato científico, certo? O modo padrão de salvar um número de ponto flutuante é no formato científico. A gente correga o primeiro o primeiro dígito mais significativo que aparece é sempre 1, né? Então, 1, a gente pode pensar que 1, está aqui, né? Está escondidozinho. E esses caras aqui são os números depois da vírgula, tá? Então, aqui, talvez seja bom usar 2 pontos, né? Para não ficar... Eu usei alguma coisa ali? Não, né? Para ficar tudo mais ou menos no mesmo padrão. Eu coloquei sinal... Eu coloquei 0, né, lá. Desse jeito aqui. Vou colocar um S.
esse barra, barra, e aqui fica barra, deixa eu abrir então, estou tentando não ser tão confuso. Mais 2 a 0, 0, 0, tentando colocar do jeito mais didático possível, tá? 0, 0, 0, 0, 0, 0. O nome tradicional disso aqui é mantiça, tá? Por isso que eu coloquei esses caras aqui. E aí o valor desses caras aqui é 2 elevado a menos 1 certo? Tá. Aqui 2 elevado a menos 2. Agora aqui já pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V legal. V. E aqui só para ajeitar, ficar bonitinho. Tá bem alinhado. Nossa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Só tá faltando mais um. Pronto. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? Esse aqui é pro Ralph, tá? É lógico, se fosse, né, um 32, se fosse 32, 64 ou complexo, a ideia é a mesma, tá? Só que no caso complexo são 2 doubles, né? Mas aí tem um, você teria que olhar na Wikipédia dá para olhar, tá? Ou então, se você quiser, você pode ir no site da X3E, pegar a especificação do tipo de formato float e ver lá também tem. Mas na Wikipédia já tem isso por default, é mais fácil pegar, mais rápido de pegar, né? Na I3E você pode ter que pagar, tá? Que é um Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, eu acho, um negócio assim, tá? Eles que fazem computadores, né? Então, esse aqui, ó, certo? É 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Você já está vendo qual é o problema, né? A diferença dos inteiros, ele vai de 2 a 0 até 2 ao máximo que você puder representar, né? 2 a 64 ou 2 a 63. E no caso do número flutuante, né? Ele vai de 2 a menos 1, né? Não precisa armazenar o 2 a 0, mas armazena o 2 a 1, né? 2 a menos 1 até o 2 a menos 10, ou 2 a menos 15, ou 2 a menos 32, dependendo do formato, a mantiça que você pode salvar, a maior mantiça que você pode salvar. Acho que 64 bits é 50 e poucos dígitos que você consegue, tá? E aí você tá vendo qual é o problema, né? Como isso aqui é meio, isso aqui é 0,25, né? 0,125, 0,0625, né? Isso aqui não vai dar do mesmo jeito, né? Para você converter um número, né? Talvez o jeito mais... Qual seria o número mais fácil de fazer aqui? Um e-mail, né? Poderia salvar aqui, eu acho que é o mais simples, né? Um e-mail, né? Esse 1 é salvo como 1, só que ele vai estar multiplicado pelo 2 a 0, né? Tá? E aqui o meio, né? Como ele é 2 elevado a menos 1, isso aqui seria 1, né? Tá? Então, por exemplo, 1,5, né? Ele seria... só para vocês terem uma ideia, né? Eu não vou converter não, porque a conversão dá mais trabalho, tá? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Esse aqui, esse número aqui, em half, né, que é um float de 16 bits, esse aqui é equivalente ao número 1,5, tá? Em float, como é que eu fiz essa conversão, né? Isso aqui é positivo, tá? O número mais significativo é esse cara aqui, certo? Então, não preciso multiplicar por nenhum expoente. O expoente aqui
né? Se eu convertesse esse número para binário, né? Seria 2 elevado a 0, né? Então, aqui, como é 0, tudo 0 para cá, né? Tá bom? E aí, o próximo número de indicativo que eu preciso... o segundo número de significativo que eu preciso armazenar é o 5, né? Que, na verdade, é meio, certo? Então, o primeiro, que é esse primeiro dígito aqui, né? Que é 2 elevado a menos 1 da representação exata, né? Ok? E aí você consegue representar exatamente 1,5, seja usando os half, single, double, complex, seria toda essa mesma representação, tá? No caso de complex, se a parte imaginária fosse 0, tá? Se tivesse alguma coisa, né? Se, por exemplo, fosse 11, né? Aqui, aí já complica um pouco, né? Porque aí você tem que fazer, esse cara aqui tem que ser 1, né? Tá bom? E aí você teria que armazenar aqui, por exemplo, o expoente 1, né? Sendo que eu não queria entrar nesse detalhezinho, mas a base aqui ela não é salva desse jeito, é salva como complemento do binário. Tem um detalhezinho aqui, mas vamos salvar só desse jeito aqui por default, tá? E aqui também é um número, aqui também é um número inteiro, tá? Também pode ter base negativa e base positiva, tá? Então esse primeiro dígito aqui também seria um número de expoente, também seria um dígito de sinal. Enfim. Aí aqui é 2 pontos, mais ou menos, né? Certo? Também pode ser usado como número de sinal, né? Depende da representação que você está usando, tá? Mas para deixar o mais simples possível, certo? Esse expoente aqui precisa dar um shift, né? E aí para armazenar 0.15, aí já lascou, né? Porque esse aqui é 0.1, eu já vi que esse aqui é uma dígito infinita periódica, tá? Mas se eu quisesse representar 0.15, o que você faz é ir subtraindo, tá? É outro meio que faz sem usar divisão, né? Se eu sei que esse cara aqui é equivalente a 0.5, né? Esse cara aqui é equivalente a 0.25, aí não vai ficar tão alinhadinho, é chato, né? Aqui é 0.625, você pode ir subtraindo, tá? Ó, por exemplo, dá para ser de 0.15, né, que é o número que eu estou querendo representar, eu consigo subtrair meio? Não consigo tirar meio, né? Então, isso aqui vai ser um 0. Eu consigo subtrair 0. Opa, aqui é 0.125. Eu consigo subtrair 0,25 de 0,15? Não consigo, né? Mas eu consigo subtrair 0,25 de 0,15, né? Aí eu subtraio de 0, menos 0,125, né? Isso aqui vai dar 0.025, né? Tá? E aí o próximo número é o quê? 0.0625, né? Aí 0.625 eu consigo subtrair de 0.025? Não consigo, então isso aqui vai ser 0, né? Aí o próximo número é 0.03125, né? Eu consigo subtrair 0.03125 de 0.0125? Não consigo. Então, isso aqui é outro 0. Tá entendendo, né? Aí o próximo número é 0.150, né? 150, 160, né? Aí 50 vira 0.1000, daria 500. Enfim, melhor fazer a calculadora, que já está ficando complexo até para a minha cabeça. Pegar a calculadora, para estar na frente do computador, né? Não usar a calculadora é muito. 0,031 125 dividido por 2 dá 0,5625, certo? Aí isso aqui já dá para subtrair daqui, né? Certo? Então isso aí vai ser 1, aí 0,15625, né? E aí poderia continuar fazendo isso, tá? Mas aí esse aí número, né? Nesse caso aqui, desse número, esse número aqui ficaria o quê? 0, 0, 1,
0, 0, 1. E aí eu teria que continuar, né? Que ainda tem mais 4 dígitos aqui para fazer, né? Menos 0,25 dá 0... Dá que a conta já vai ficando mais chata, né? Ah, meu Deus. Né? 0,25... 0,15 menos 0,125, né? Dá 0,025 menos 0, só para conferir se está certo, tá? 15.625 dá 0,09375, 0,09375, né? Tá? Deixa eu colocar isso aqui com parênteses para vocês verem que são dos dígitos de lá, né? Que eu estou pegando. O número que eu estava querendo representar é o 0,15, porque o 1 já foi armazenado, né? E eu usei o 1 de propósito, tá? Porque se fosse um número, porque é mais fácil, né? Mas podia ser 2, podia ser 3, né? Ah... 9375, e aí continuaria, né? 0,05625 dividido por 2, né? Ó, dá 007, que já dá, né? Para subtrair. Aí quer dizer que o outro também seria 1. E vocês podem continuar aí. Não vou fazer isso até o final, não, porque ele vai ficar. Senão vai passar toda a aula nisso, né? Já está quase no final. 0078125. Mas você pode continuar, né? Isso. Até chegar no 10º bit, tá? E aí você vai ter a representação, né, desse número 1,15 em half, tá? A ideia daqui é só para você mostrar como o número é armazenado, tá? O número de pontos flutuantes é armazenado no computador. Isso aí não é padrão, tá? Existia um outro tipo... Hoje em dia é padrão, perdão. Hoje em dia já é padrão, mas teve uma época que não é padrão. Por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar... Você pode dar o azar de encontrar algum arquivo salvo nesse formato antigo, tá? A IBM, ela tinha um padrão de float também, tá? E aí, se você tentar salvar, abrir um arquivo da IBM de float usando o padrão atual, vai dar tudo errado, tá? Porque a base de float usada pela IBM não era a base binária, eles usavam 16, por algum motivo. E é 2 elevado a 4, né? Mas, enfim. Aí já dava, como ele usava 2 elevado a 4, né? Ele usava binário, mas usava 2 elevado a 4. Os dígitos ali, 1, 0, 1, 0, 0, vão dar diferentes, né? Obviamente. E aí você tem que fazer esse ajuste, né? Se você estiver trabalhando com números da IBM. Certo? Mas isso aí, eu creio que acaba, né? A gente falou já dos tipos, todos os tipos, né? Que tem. Numéricos e textos. Só faltou falar dos textuais, né? As textuais eu falei, né? Que é o char, né? A. Esse aqui é o caractere, né? Se a gente pegar x igual a A, ele é salvo no formato de caractere. Se a gente ver rules, né? Ele tem um byte, é char, esse aqui é o tipo de texto, né? Se você quer que eu coloco x igual a abóbora, ele salva, né? Como uma sequência de caracteres, 1/7, no caso aqui, né? A matriz 1/7, que é um string, né? Oficialmente isso é chamado de um string, ó. 1/7, 7 bytes do tipo char, né? Aí e também falei, né, na aula de hoje para vocês, que se você tentar fazer a conversão, né, de um tipo para outro, né, desse jeito aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai converter para aqueles números, né, todos doidos lá. Não todos doidos, né, que são a representação numérica da tabela ASCII, que são números que representam as teclas do seu teclado, tá, basicamente. Mas se você quiser fazer a conversão exata desse número x, se isso aqui for um número, né, no caso aqui é texto, né, mas se aqui fosse um número, por exemplo, 1.15, né, que a gente acabou de ver, ó, certo? 1.15. Aqui está no formato de texto, né?
certo? 1/4, 4 chars, tá? Se eu quiser fazer a conversão de int 8 do x, né? Ele vai fazer a conversão, ó, desse número aqui, 1.15, que eu acabei de converter para float, né? Certo? Para vocês verem. Ele faz essa conversão aqui, né? Porque ele está usando a tabela ASCII, né? Blá, blá, blá. Então, você vai ter que usar aquele comando str to num, né? Certo? Se você fizer o número str to num, aí você vê, ó, seja número inteiro, seja número flutuante, ele converte corretamente para 1.15, tá? E aí, na hora, a gente também viu bin to deck, né? A gente viu na aula de hoje esses dois números, como é que não pega negativo, né? Por algum motivo, enfim. A gente viu o str to num, que converte de texto para número. A gente viu num to str, que converte de número para texto. Vimos também o deck to bin, que converte de decimal para binário. E bin to deck, né? Também existe, tá? Que converte de binário para decimal. Se por um acaso você estiver pegando um número de binário, o binário tradicional, tá? Um binário desse tipo aqui, tá? E aí você manda converter ele para decimal, ele converte, tá? Para você. Isso daqui está no formato em notação científica, tá? Se eu colocar lá format short, ele me mostra direitinho, tá? O 297. Que aqui é 2.97. Não é que ele esteja usando o formato da IBM, não, tá? O do AI3E, né, no caso. Eu não sei se o Octave tem um jeito para a gente poder converter de ponto flutuante, eu acho que não, porque dá mais trabalho, né? As pessoas às vezes não querem implementar isso. Mas eu acho que eu tenho uma função, sabe, minha, que eu já implementei no MATLAB que faz essa conversão. Se eu achar, eu coloco para ela, para vocês, tá? No documento, eu vou dar uma procurada, aí eu coloco no documentos para vocês verem. Que aí fica registrado, né? Tudo isso que eu falei hoje, né? Vocês teriam até uma função para fazer essa conversão, se vocês precisarem, ou se vocês se depararem algum dia com o formato da IBM, né? Mas, esses são os tipos básicos, tá? Do computador. Esse que eu queria falar para vocês de variáveis que eu acho que estava faltando, né? Antes de a gente poder falar de estudo de repetição. Porque senão vocês ficam... eu acho que fica faltando da minha parte se eu não tivesse falado desses tipos, tá? Eu sei que é uma parte meio chatinha, né? Mas é importante. Vocês terem pelo menos essa noção que o número ele está sendo armazenado em binário, né? Que o computador está fazendo essa conversão para zeros e um, seja no caso do ponto flutuante, seja no caso de texto, ou seja no caso de números naturais ou inteiros, né? Mesmo números complexos, né? Também tem essa mesma, tá tudo sendo armazenado nesse binário. A gente viu um pouquinho nessa aula de hoje como é que é feita essa conversão, né? E como é que você muda de um tipo para o outro, né? Só faltou falar no caso de complexo, ainda existem os comandos image, tá? Que é de imaginário, né? Se você colocar qualquer número complexo, ó, ele retorna a parte imaginário, e também existe, claro, o comando real, que aí retorna a parte real do número complexo, tá? Real e imagem. Eu vou colocar isso no documento para vocês, tá? Mas aí na próxima aula, quarta-feira, a gente volta a falar que é o que eu queria falar para vocês hoje, só que eu achei melhor dar um passinho para trás, antes de a gente dar mais um passo para frente, né? Certo? A gente só deu um passinho para trás, só um passinho, tá? Para trás, a gente fala de estudo de repetição, e na quarta-feira que vem a gente fala de estudo de repetição, tá bom? Então, na aula de hoje é só, né? Tranquilo, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação e vamos fazer a chamada.